Olá, crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro. Nossa aula será de matemática. Vamos usar o livro Buriti mais Matemática, nas páginas 84 e 85. Vamos comparar e analisar dados. Nas páginas 86 e 87, nós vamos recordar o que já estudamos nesta unidade do livro. Vamos lá? Na página 84 do livro, nós vamos fazer atividades de compreender informações, comparar e analisar dados. Vamos ler o exercício 1. Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados e, em seguida, faça o que se pede. Então, aqui, o Afonso montou duas tabelas. Uma tabela que representa os ovos produzidos, ou seja, os ovos que as galinhas botaram, e os ovos que ele vendeu, certo? Então, aqui, ó, tem a primeira semana, a segunda semana, terceira semana e quarta semana. Na primeira semana, foram produzidos 290 ovos. Segunda semana, produzidos 310 ovos. Na terceira semana, foram produzidos 280 ovos. Na quarta semana, 300 ovos. Os ovos vendidos na primeira semana foram 270. Na segunda semana, vendidos 280. Na terceira semana, vendidos 260. E na quarta semana, 300 ovos vendidos. Então, analisando essas duas tabelas de ovos produzidos e de ovos vendidos, nós vamos responder as questões aqui, ó, A, B, C e D. Letra A. Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Então, aqui, ó, a maior produção de ovos, vocês vão olhar na primeira tabela, nos ovos produzidos. Em qual semana foram produzidos mais ovos? Na primeira semana, na segunda semana, na terceira ou na quarta semana? Então, vocês vão olhar a quantidade aqui e colocar em qual semana foi a maior produção de ovos. Na letra B, em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Então, venda de ovos vai ser na tabela dos ovos vendidos. Em qual dessas semanas Afonso vendeu menos ovos? Então, vocês vão olhar aqui qual que tem menos ovos vendidos e colocar qual semana aqui na linha. Em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à de ovos produzidos? Então, para responder essa questão, vocês vão olhar nas duas tabelas. Em qual semana foi produzido e vendido a mesma quantia de ovos? Em qual semana tem o mesmo valor nesta tabela e nesta tabela, certo? Letra D. De acordo com as informações acima, complete a tabela a seguir para mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana. Então, aqui, vocês vão precisar dos ovos produzidos e dos ovos vendidos, né? Na tabela aqui de cima, olhando nas duas tabelas. E completar essa tabela aqui, que são dos ovos que ele não vendeu.
Então, eu vou fazer a primeira aqui para vocês verem. Na primeira semana, foi produzido 290 ovos e vendido 270. Então, olha lá, vendeu a mesma quantidade que foi produzido? Não. Então, aqui tem que fazer a continha. 290 menos 270. Então, 290 menos 270 ficou sem vender 20 ovos, certo? Então, aqui a diferença de ovos produzidos e de ovos vendidos, nós temos que fazer a continha de menos. Então, na primeira semana, produziu 290, mas vendeu só 270. Então, tem que fazer a continha para completar aqui. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa, comparando a segunda semana das duas tabelas, a terceira e a quarta semana das duas tabelas, certo? Para determinar a quantidade de ovos não vendidos, posso calcular a diferença entre os ovos produzidos e os ovos em cada semana, né? Foi o que a professora explicou. Então, vocês vão olhar na mesma semana das duas tabelas e calcular a diferença para completar a tabela, certo? Na página 85, vamos fazer o exercício 2. Com base na tabela anterior, complete o gráfico que representa a quantidade de ovos não vendidos neste mês. Então, olha lá, vocês vão preencher esse exercício com base na tabela que vocês preencheram aqui na página 84. Então, o gráfico vai ser preenchido com o resultado desta tabela aqui, tá? Aqui, ó, primeira semana, 20 ovos. Já está preenchido aqui na primeira semana, ó, a diferença de 20 ovos. Então, na primeira semana, o Afonso não vendeu 20 ovos. Aí, vocês vão pintar aqui, ó, o da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana. Cada quadradinho representa 5. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Aí, vocês vão pintar quantos ovos deu lá na outra tabela na segunda semana, que vocês fizeram a continha, e vai contar aqui até chegar no número, ó. Se for 10, vocês vão pintar 2 quadradinhos. Se for 25, vocês vão pintar 5 quadradinhos, tá? Então, aqui, ó, sempre em cima do número, certo? No exercício 3, Manuela digitou em uma planilha eletrônica as notas obtidas por ela em cada bimestre do terceiro ano, nas disciplinas de português e matemática. Observe e em seguida responda as questões. Então, aqui são as notas que a Manuela tirou nas disciplinas de português e de matemática. Então, ó, no primeiro bimestre, ela tirou 6 de português e 7 de matemática. No segundo bimestre, ela tirou 6 de português e 6 de matemática. No terceiro bimestre, ela tirou 7 de português e 8 de matemática. No quarto bimestre, ela tirou 9 de português e 8 de matemática, certo? Esse é a planilha dela com as notas de língua portuguesa e de matemática. Então, vamos responder as questões aqui embaixo, olhando na planilhinha de notas da Manuela. Qual é a maior nota obtida por Manuela neste ano em matemática e em português? Então, aqui vocês têm que colocar a maior nota de matemática que ela tirou, olhando só aqui na matemática. Qual foi a maior nota que ela tirou? E a maior nota em língua portuguesa, tá? Então, são duas respostas aqui, são duas notas. A nota maior de matemática
e a nota maior de português. Na letra B, analisando essas informações, o que é possível afirmar em relação às notas da Manuela? O que vocês acham aqui, olhando as notas dela? Será que ela é uma boa aluna? Ela tira notas boas? Né? Então, o que vocês acham das notas dela? São notas muito baixas, são notas altas, ela é uma boa aluna, ela não é boa aluna? Aí, coloquem aqui na frente da pergunta, tá? Aqui na letra C, tá pedindo para vocês montarem uma planilha no caderno com as notas de português e de matemática. Mas esse exercício aqui não é necessário vocês fazerem, porque este ano aqui nós não temos nota, né? Por conta da pandemia, do ensino remoto, vocês não estão recebendo notas, vocês estão recebendo letras pela participação nas atividades. Então, essa atividade aqui, vocês não vão fazer, certo? Na página 86 do livro, nós vamos fazer atividades de recordação. Nós vamos recordar algumas coisas que vocês já estudaram, certo? Então, vamos lá. No exercício 1, Raul, Isabela e Hugo usaram o computador por 1h30 no total. Então, os três juntos usaram o computador por 1h30, um após o outro, como mostra o quadro a seguir. Então, olha lá. O Raul usou o computador por meia hora. A Isabela por 25 minutos. E o restante do tempo foi o Hugo que usou. Então, aqui está perguntando qual deles usou o computador por mais tempo. Como aqui tem meia hora, 25 minutos, aqui tem 1h, vocês precisam transformar todas essas, 1h30, vocês precisam transformar tudo em minutos. Então, vamos lembrar? 1h tem 60 minutos. Meia hora é metade de 1h. Então, metade de 60 é 30 minutos. Então, quanto tempo eles ficaram no computador? 60 minutos, que é 1h, mais 30 minutos, que é meia hora. Então, vamos somar quantos minutos eles ficaram? Então, ó, 0 mais 0, 0. 6 mais 3, 9. Então, eles ficaram os três juntos 90 minutos no computador. Nós sabemos que o Raul ficou meia hora. Meia hora é quanto? É 30 minutos. A Isabela ficou 25 minutos. E o tempo que sobrou foi o Hugo. Então, aí, o que vocês vão fazer? Já sabem que eles ficaram 90 minutos no computador, os três. Vocês vão tirar os 30 minutos do Raul e os 25 minutos da Isabela para saber quanto tempo o Hugo ficou no computador. E aí, vocês vão descobrir qual deles usou o computador por mais tempo, certo? Então, vocês calculem quanto tempo o Raul e a Isabela ficaram, né? Soma os 30 minutos mais o 25 e o resultado vocês vão tirar do 90 para saber quanto tempo que o Hugo ficou. E aí vocês vão descobrir qual deles, para pôr o nome aqui, qual deles ficou mais tempo no computador, certo? No exercício 2, em cada caso, cerque com uma linha o que podemos comprar com a quantia indicada sem que sobre dinheiro. Não pode sobrar troco. Então, aqui, ó, tem 5, 6, 7, 8 reais. Quais desses objetos a pessoa pode comprar gastando 8 reais e não pode sobrar nada?
Então, aí vocês vão circular os objetos que a pessoa pode comprar gastando exatamente os R$8. Não pode sobrar, tá? Aqui tem R$10. Quais desses vasos a pessoa pode comprar com R$10 e sem sobrar troco? Pode comprar mais de um vaso, tá? E aqui também pode comprar mais de um objeto. Então, vocês vão circular os objetos aqui que pode comprar com R$8 e aqui quais vasos pode comprar gastando exatamente R$10, sem sobrar troco. No exercício 3, olhem lá, hora de novo. Cristina acordou às 7 horas e chegou ao clube às 9 horas. Ela gastou 20 minutos para percorrer a distância de sua casa ao clube. Antes de sair de casa, ainda conseguiu fazer outras 3 atividades. Quais foram as atividades feitas por Cristina? Marque cada uma com um X. Então, olha só. A Cristina, ela acordou às 7 horas e foi para o clube às 9 horas. Chegou no clube às 9 horas. Então, qual é a diferença de 7 horas para 9 horas? 2 horas, né? Só que para sair da casa dela até ir no clube, ela gastou 20 minutos. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Da hora que ela acordou até chegar no clube foram 2 horas. Então, é 60 mais 60. 60 mais 60, ó, 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. Dá 120 minutos. Ela gastou 20 minutos para chegar no clube. Então, se ela tinha 120 minutos, tirando 20 minutos, vai sobrar para ela o quê? 100 minutos. Quais dessas atividades aqui ela consegue fazer em 100 minutos? Todas elas? Eu acho que não. Então, aí vocês vão ver, ó, brincou, penteou o cabelo da boneca, ela gastou 35 minutos. Ficou 50 minutos no computador, 15 minutos tomando café e 55 minutos fazendo a tarefa. Então, quais dessas atividades ela consegue fazer em 100 minutos? Vocês vão calcular e marcar o xizinho aqui nas que foi possível fazer em 100 minutos. Tudo bem? Na página 87, o exercício 4 diz o seguinte: escreva o horário que o relógio indica em cada caso. Lembrando, o ponteiro menor marca a hora e o ponteiro maior marca os minutos. Então, aqui, que horas são? Ó, o ponteiro tá aqui no 7 e aqui, ó, ele tá um pouquinho para cá do 4, né? Lembrando que os minutos, né, é contado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, vocês vão contando. Os minutos é cada pontinho do relógio. Então, aí vocês vão marcar aqui, ó, minutos para o ponteiro grande, maior, e as horas para o ponteiro menor. Então, que horas é nesse relógio, que horas é nesse e que horas é nesse. Exercício 5. Complete a tabela com o número aproximado de horas que você gasta por dia em cada atividade. Você pode incluir mais uma atividade à sua escolha. Então, aqui, essa tabelinha, vocês vão completar com os seus horários. Quantas horas você dorme? Mais ou menos. Coloca aqui. Vocês que estão em casa fazendo as atividades remotas,
Quanto tempo vocês gastam mais ou menos para fazer as atividades remotas, né? As atividades da escola. Coloquem aqui. Gasta 1 hora, 40 minutos, né? Quantas horas você dorme? Quanto tempo você gasta para estudar? E aqui você pode incluir mais uma atividade. Você pode pôr a atividade que você mais gosta de fazer. Se você joga, se você faz alguma atividade física, quanto tempo você leva para brincar, quanto tempo você brinca por dia. Então, você pode escolher uma outra atividade, escreve a atividade que você faz aqui e quanto tempo você gasta mais ou menos para fazer essa atividade, certo? No exercício 6, Marcos tem 6 cédulas de R$100. Comprou um celular por R$576 e só recebeu cédulas de troco. Que cédulas ele pode ter recebido? Então, aqui primeiro vocês precisam saber quanto de dinheiro o Marcos tinha. 6 cédulas de R$100, quanto que dá? 6 cédulas de R$100. Quanto que ele tinha em dinheiro? Ele comprou um celular por R$576. Quanto que sobrou de troco para ele? Aí vocês vão ver quanto que sobrou de troco, né? Pode fazer a continha do lado, aqui embaixo também, se precisar. E aí, pegando o resultado da conta, né? O troco que ele vai receber, você vai colocar que cédulas ele pode ter recebido. Lembrando que cédulas é só o dinheiro de papel, não é moeda, tá? Então, aqui, o troco dele foi só em notas, né, de cédulas, dinheiro de papel. Então, aqui a resposta vocês vão colocar só em cédulas de papel. Se vocês quiserem desenhar, pode, fica à vontade, tá bom? E para finalizar aqui, ó, o que aprendemos? Consigo fazer a leitura de horas em diferentes instrumentos e registros? Você vai colocar aqui, ó. Você consegue ver as horas no relógio analógico e no relógio digital? Que o relógio digital é o mesmo que tem no celular, tá? Que não tem ponteiros, já aparece o número. Você consegue ler as horas? Sim ou não? Meus conhecimentos sobre o sistema monetário me permitem resolver situações de compra e venda de produtos ou serviços? Você conhece as cédulas e as moedas? Você consegue somar as cédulas e as moedas para conseguir resolver os problemas de compra, de venda de produtos? Você consegue fazer essas atividades? Respondam aqui pra gente, tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Façam com bastante atenção. Se for necessário, pausem o vídeo, tá? Para acompanhar a explicação e conseguir fazer as atividades. Boa aula para vocês e até a próxima. Tchau, crianças!